Oi, pessoal. Vamos falar nesta aula sobre o escalonamento MLFQ, que é o escalonamento que é mais utilizado em sistemas reais. Bom, então, na última aula, a gente tinha várias suposições e a gente foi tirando essas suposições. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com essa última suposição. A gente vai dizer que a duração de cada tarefa não é conhecida mais. Que antes, as políticas elas funcionavam porque a gente conhecia a duração de cada tarefa. Mas agora não, a gente não vai conhecer. Então, a gente vai eliminar essa suposição aqui. Bom, a gente viu que a política do round robin, ela poderia ser uma boa política para quando a gente não conhecia a duração da tarefa, já que ela não fazia nenhuma suposição sobre ela. Então, é uma política que a gente pode considerar. Só que o round robin tem problemas. Um desses problemas é a injustiça com tarefas interativas. As tarefas interativas, elas podem executar por menos tempo que um quantum. Lembra que o round robin, cada tarefa executa por um quantum e depois é substituída por outra. Isso é feito de forma circular. Só que as tarefas interativas podem executar por menos que um quantum. E aí isso pode causar uma injustiça. A gente vai ver como isso acontece. Vamos ver um exemplo que a gente tem duas tarefas, A e B, que executam por um longo tempo. A gente não sabe qual é a duração, mas no nosso caso aqui é um longo tempo. Só que a tarefa A, ela a cada 1 milissegundo, ela faz uma requisição de entrada e saída. Ou seja, ela vai sair da CPU. E a tarefa B é uma tarefa que não tem entrada e saída. Ela vai ficar executando quanto der para ela executar na CPU. E o quantum, no nosso caso, vai ser um quantum de 10 milissegundos. Bom, então vamos lá para o nosso exemplo. A tarefa A, ela iniciou a sua execução, ela executou por 1 milissegundo e logo depois fez entrada e saída. Então, nesses gráficos, o gráfico de cima é o uso da CPU e o gráfico de baixo é o uso da entrada e saída. Pode ser um disco, por exemplo. Então, a tarefa A, essa em azul, ela executou por 1 milissegundo e depois fez essa requisição de entrada e saída. Bom, quando a tarefa A ela faz a requisição de entrada e saída, a tarefa B vai entrar para executar, para a CPU não ficar ociosa. E a B vai executar pelo quantum dela que ela tem. E aí, depois desse quantum, a tarefa A vai voltar a executar e, de novo, 1 milissegundo, vai fazer entrada e saída e assim sucessivamente. Então, a cada 1 milissegundo, a tarefa A faz entrada e saída e, assim que ela faz entrada e saída, a tarefa B entra para executar. Se a gente for olhar para esse gráfico, a tarefa A ficou com uma pequena fatia lá da CPU, porque sempre quando ela conseguia a CPU, ela executava por um pequeno tempo e pedia entrada e saída. O certo, em termos de justiça, seria assim que a entrada e saída de A ela já tivesse sido realizada, a tarefa A ela entra de novo para executar. Essa seria uma política talvez mais justa, que é como a gente viu lá na aula passada. Na aula passada, a gente tinha aquele STCF, que ele executava as tarefas mais curtas primeiro, e aí o que a gente fazia? A gente dividia a tarefa A em várias pequenas tarefas, e aí é isso exatamente que acontecia, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. A gente pode ver, né, que tinha uma entrada e saída, e logo depois a tarefa A ia executar se a gente seguisse aquela política STCF. Só que essa política, ela assume que a duração das tarefas são conhecidas. Então, a gente não poderia usar nesse nosso caso, que a gente não conhece a duração da tarefa. Então, a gente teria que usar o round robin, só que o round robin, como a gente já viu, pode causar injustiça para essas tarefas interativas. Então,
uma primeira ideia é dar prioridade para processos interativos. Então, por exemplo, naquele último caso, a gente tentaria dar uma prioridade para o processo A, que é o processo que faz entrada e saída. E essa ideia é implementada pela política MLFQ. Essa política, a base dela é ter múltiplas filas de prioridade. Então a gente vai ter como se fosse aquele round robin, só que ao invés de ter uma fila só, a gente vai ter várias filas e cada fila vai ter a sua prioridade. Essa que é a ideia básica do MLFQ. E essa ideia é utilizada em diversos sistemas operacionais, como no Windows, no macOS, por exemplo. Lógico, cada um tem as suas variações, mas a ideia básica é utilizada por esses sistemas operacionais. O MLFQ ele possui como objetivo melhorar o tempo de retorno, como o SJF e a sua versão preemptiva STCF, mas sem conhecer a duração. Então, ele vai tentar melhorar esse tempo de retorno sem conhecer a duração das tarefas. E também ele vai tentar melhorar o tempo de resposta, como no round robin, né, que a gente viu que o round robin ele também tinha um péssimo tempo de retorno. Então a gente vai tentar ter um melhor tempo de resposta, mas ter um bom tempo de retorno. E também a gente vai usar a política round robin, mas de uma forma mais justa. Então, os objetivos básicos do MLFQ é dar o melhor tempo de retorno e o melhor tempo de resposta sem que eu conheça a duração das tarefas. Como eu já adiantei, a base da ideia do MLFQ é ter essas filas com prioridade. Cada tarefa vai ser colocada numa fila de acordo com a sua prioridade. Nós vamos falar ainda de onde vem essas prioridades, como a gente vai calcular essas prioridades, mas a ideia é essa. Cada tarefa vai ser botada numa fila e cada fila vai ter a sua prioridade. E a ideia é que cada tarefa só executa se não tiver nenhuma tarefa de maior prioridade para ser executada. Essa que é a ideia básica. Então, por exemplo, eu tenho duas tarefas A e B no meu sistema. E aí eu vou ter duas regras básicas. A primeira é a seguinte: se a prioridade A for maior que a prioridade B, só a tarefa A vai executar. E ela vai executar até o fim. Quando ela finalizar, aí sim B pode executar. Então, se a tarefa A tiver uma prioridade maior que a tarefa B, A executa e B não executa. Se a tarefa A tiver a mesma prioridade da tarefa B, eles vão executar em round robin. E aí a fila ela vai ter um quantum, e aí eles vão executar em round robin, como a gente já viu. Vamos a um exemplo. A gente tem esse sistema que tem 3 filas. A fila de maior prioridade é a fila 3 e a fila de menor prioridade é a fila 1. A gente tem 4 tarefas, A, B, C, D. Então, da forma que está agora, as tarefas da fila 3 vão executar. A é a primeira da fila, então A vai executar. Ela vai executar pelo seu quantum e logo depois que finalizar a sua execução, a tarefa B vai executar. E elas fazem isso em esquema de round robin. A B vai finalizar a sua execução e agora vai dar a vez a A. E assim, sucessivamente, A vai executar, B vai executar e quando elas terminarem, aí sim que as outras tarefas vão poder executar. Então, nesse caso aqui, a C vai executar e depois a D vai executar. Pronto. Isso que é se a gente seguir aquelas regras básicas. Um problema disso é o problema de inanição.
ou starvation. O que acontece? Se A ou B, que são as tarefas de maior prioridade, se elas demorarem muito para finalizar, C e D vão ficar muito tempo sem executar nada. A gente vai ter o problema de starvation, que é o mesmo problema que a gente viu lá em outros casos da aula passada. E qual é a solução que a gente vai dar aqui? A solução é a gente mudar a prioridade das tarefas ao longo do tempo. A gente não vai ter uma tarefa que vai sempre ficar como de alta prioridade. Ela vai perdendo a sua prioridade ao longo do tempo. Com isso, a gente vai dar oportunidade a outras tarefas também executarem. Bom, então vamos ver como as nossas regras ficam. A gente tinha aquelas duas primeiras regras, que a gente já falou, sobre se a prioridade A for maior que B, A executa, e B não, e se for igual, é pelo round robin. Agora vamos adicionar uma nova regra para evitar o problema que a gente já viu. Vamos adicionar essa terceira regra aqui, que uma nova tarefa, quando chega, ela sempre chega na fila de maior prioridade. E aí, quando ela usa todo o seu quantum, ou seja, ela já usou o quantum relacionado àquela fila que ela está, ele vai para a próxima fila de menor prioridade. Ou seja, ela perde um pouco da sua prioridade. Então ela usa todo aquele quantum dela, ela vai para a próxima fila de menor prioridade. Entretanto, se a tarefa não usa todo o seu quantum, ela se mantém na mesma fila e espera a sua vez no round robin. A ideia dessa segunda regra aqui, dessa 4B, é o seguinte: se tem uma tarefa que é interativa, a gente não diminui a prioridade dela. A gente deixa a tarefa na mesma fila, porque ela é interativa, ela precisa ser executada com maior prioridade. Então, se ela não usa todo o seu quantum, quer dizer que é uma tarefa que fez alguma entrada e saída. Então, que é uma tarefa que é interativa. Então, a gente vai manter essa tarefa na fila e aí vai executar essa tarefa com round robin com outras tarefas que estão na fila. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vamos considerar um exemplo que a gente tem uma tarefa só, para ficar mais claro a aplicação dessas regras. Então a gente tem 3 filas no nosso sistema e cada linha do tempo vai mostrar quando cada tarefa de cada fila vai executar. Então a tarefa chegou, ela chega na fila 3, que é a fila com maior prioridade. Ela vai executar pelos 10 milissegundos, vamos supor que o quantum do sistema seja de 10 milissegundos. Ela vai executar por todo o seu quantum e logo depois ela vai para a fila 2, ela vai cair de prioridade, porque ela executou todo o seu quantum da fila 3. Da mesma forma, quando ela executar todo o seu quantum na fila 2, ela vai cair para a fila 1, e como a fila 1 é a última do sistema, ela vai executar até o fim na fila 1. Agora vamos olhar o caso que a gente tem uma outra tarefa, essa tarefa verde aí, e ela entrou no sistema em 40 milissegundos. Já que ela entrou, ela vai executar. Por quê? Ela tem maior prioridade. A tarefa azul, ela já estava lá na fila 1, de menor prioridade, no tempo de 40 milissegundos. Então, já que a tarefa azul estava na fila 1, a tarefa verde, que acabou de entrar, está na fila 3, e a tarefa verde vai executar. A tarefa verde vai executar de 40 milissegundos a 50 milissegundos, ou seja, vai exceder o seu quantum, e aí depois vai executar na fila 2, porque a sua prioridade foi diminuída, foi para a fila 2. Mas mesmo assim, como não tem nenhuma outra tarefa na fila 3, ela vai executar pelo seu quantum também. Vamos supor que essa tarefa verde ela só tenha 20 milissegundos. Então, ela não vai nem cair para a fila 1, porque ela só executou os 20 milissegundos que ela tinha para executar, e agora a tarefa azul vai executar até o fim também. Então, a ideia
de você ir diminuindo as prioridades, é que isso acaba se aproximando ao comportamento do STCF. Na política STCF, ele executava sempre a tarefa que faltava menos tempo para sua finalização, que é o caso aí da tarefa verde. É a tarefa que faltava menos tempo e acabou sendo executada antes da tarefa azul. Por quê? A ideia é que uma tarefa que leva muito tempo para executar, ela vai caindo a sua prioridade e vai chegar um momento que ela vai ficar lá na fila de menor prioridade possível. E aí, se tiver alguma tarefa que chegue no sistema que é mais curta, ela vai acabar sendo executada antes. Essa que é a ideia. O escalonador, ele não sabia da duração das tarefas, mas essa prioridade inicial e essa diminuição das prioridades faz com que o processo verde ele execute logo. Essa que é a ideia de se aproximar de uma política STCF. E esse comportamento é interessante também para processos interativos. Vamos supor aquele mesmo cenário, só que a tarefa verde, que chega aos 40 milissegundos, era uma tarefa interativa, ou seja, ela não usa todo o seu quantum, porque ela executa só um pouquinho na CPU e logo depois ela pede entrada e saída. Vamos ver o que acontece com essa tarefa. Então ela chegou e executou por um curto período de tempo e logo depois solicitou, por exemplo, alguma entrada e saída, que não está mostrada aí, a entrada e saída, mas vamos supor que essa curta duração dela seja por causa de uma entrada e saída. Bom, o que vai acontecer? A CPU vai estar livre e a tarefa azul vai poder executar um pouquinho também. Só que logo depois, a tarefa verde já está pronta. Então, a tarefa azul ela só executa um pouquinho e logo depois a tarefa verde, que é uma tarefa de maior prioridade, ela está pronta e com isso é um comportamento similar ao que está mostrado na figura. Por que a tarefa verde não saiu da fila 3? Porque ela executou por menos do que o tempo total do seu quantum. E pela regra que a gente viu, quando uma tarefa executa por menos do seu quantum, ela se mantém na fila. Com isso, a gente resolve aquele problema da injustiça do round robin. Que uma tarefa que não usa o seu quantum, ela acaba tendo uma prioridade maior. Se ela tem uma prioridade maior, assim que ela estiver pronta para executar, ela vai executar. Então essa que é a ideia de você dar prioridade para tarefas interativas. Que com isso, assim que ela estiver pronta, ela vai executar. No caso lá do round robin, não. Ela ia esperar, por exemplo, o quantum da tarefa azul para depois sim executar. Aqui não. Como a gente tem prioridade entre filas, a gente pode resolver esse problema da injustiça. Só um nome que a gente sempre usa, essas tarefas que são interativas, a gente chama de I/O bound. São tarefas que fazem muito I/O. E as tarefas que usam muito CPU, como essa azul, a gente chama de CPU bound. Só uma nomenclatura que a gente sempre vê na literatura. Então, o que vai acontecer é que as tarefas que têm muita I/O, que tem muita entrada e saída, elas vão acabar ficando nas filas de alta prioridade, como essa tarefa verde, e as tarefas que usam muita CPU, que ficam muito tempo executando CPU, elas vão acabar caindo para as filas de baixa prioridade e vão ficar ali até finalizar a sua execução. Porque são tarefas que não tem problema que elas possam levar um tempo um pouquinho maior para executar. Por quê? Porque elas não são interativas. Então essa que é a ideia. E esse comportamento de diminuir a prioridade ao longo do tempo acaba resultando nisso. Acaba resultando na situação de que tarefas que usam muita CPU são tarefas que acabam ficando com baixa prioridade na CPU. E é esse comportamento que a gente vê aí na figura. Só que, claro, isso pode gerar alguns problemas. Vamos olhar essa situação que a gente tem duas tarefas interativas, que é a verde e a rosa, que elas estão alternando o uso lá da CPU. Elas fazem uma entrada e saída
e logo depois dão uma vez para outra tarefa, mas elas alternam. O que vai acontecer é que essas tarefas interativas, como elas usam menos que o quantum delas, elas vão ficar sempre lá na fila 3. Mas a tarefa azul, como ela já está lá na fila 1, ela vai ficar muito tempo sem executar. Então, esse esquema, da forma que está, ele causa starvation se há muitas tarefas interativas lá no meu sistema. A gente não vai dar oportunidade para a tarefa azul executar. Vocês podem notar que sempre quando a gente acaba dando uma maior prioridade para outras tarefas, a gente pode levar o sistema a situações de starvation. Vários exemplos que a gente mostrou que tinha starvation, o problema foi que a gente deu prioridade para um grupo de tarefas. E como essas tarefas não deixam de usar a CPU, o que vai acontecer é que as outras tarefas de menor prioridade, elas não vão executar. Vamos ver então como a gente soluciona isso. Bom, essas são as regras que já tinham antes. Vamos adicionar uma nova regra. Vamos fazer o seguinte: após um determinado tempo S, vamos mover todas as tarefas que existem para mais alta prioridade. Aí com isso, a gente dá a oportunidade de tarefas que estão lá embaixo na prioridade, elas de tempos em tempos, elas subam e possam executar. Elas possam competir com as tarefas interativas. Vamos ver como isso vai ficar. Primeiro, vamos olhar aquele exemplo que não tinha esse que a gente chama de boost de prioridade, que é você pegar de tempos em tempos e aumentar as prioridades. Nesse exemplo aí, como a gente já viu anteriormente, a tarefa azul ficava muito tempo sem executar, porque as tarefas interativas não deixavam. Entretanto, se a gente de tempos em tempos a gente der esse boost de prioridade, vamos supor que de 30 em 30 milissegundos a gente dá esse boost de prioridade. O que vai acontecer é que a gente vai dar a oportunidade da tarefa azul executar. Então vamos supor, por exemplo, que a gente, a cada 30 milissegundos, a gente dá esse boost. Então, se a gente olhar o tempo 30 e o tempo 60, vão ser tempos que a azul sobe de prioridade e ela vai executar. Então, como vocês podem ver, lógico, a gente ainda tem um uso grande de CPU das tarefas que são mais interativas, que são as tarefas rosa e verde. Só que a gente está dando uma oportunidade da tarefa azul executar. Então, a cada 30 milissegundos, a gente atualiza as prioridades, né? A gente faz a azul ter prioridade maior. Então, o que vai acontecer é que depois de executar, ela vai cair de prioridade, mas aí, no tempo de 60 milissegundos, por exemplo, ela vai executar de novo. E aí, com isso, a gente dá a oportunidade para ela executar. A escolha desse S, desse período que a gente vai dar prioridade para as tarefas, é uma escolha desafiadora. Se esse S for muito pequeno, as tarefas sempre vão ter prioridades altas, que é a mesma coisa de um round robin como outro qualquer. É como se tivesse uma fila só de prioridade. Se a gente tiver esse S muito grande, a gente vai ter situações mais longas de starvation. Então, a gente escolher esse valor de S é um desafio. Vamos esquecer por algum momento esse S e vamos pensar num outro problema que esse esquema de múltiplas filas pode causar. Bom, essa é uma situação normal que tem duas tarefas que são CPU bound, ou seja, que usam muito CPU. Elas vão executando e vão caindo de prioridade até chegarem na fila 1 e elas vão revisando a CPU. Sem problema algum, esse é um comportamento esperado. Entretanto, é possível trapacear nesse caso. Vamos ver um exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha essa tarefa azul que já executou por algum tempo e está na fila 1, com a prioridade baixa. Ela está sozinha executando, então mesmo com a prioridade baixa, ela vai executar na CPU. Mas vamos supor agora que chegue uma tarefa verde.
como a gente pode ver nessa figura aqui. Só que o que está acontecendo aí? Essa tarefa verde, ela não está usando todo o seu quantum. Ela está usando, sei lá, 90% do quantum dela. Então, quando chega perto de finalizar o seu quantum, a tarefa verde faz uma entrada e saída, por exemplo. O que vai acontecer? Quando ela faz essa entrada e saída, por exemplo, ali em 30 milissegundos, ela vai ser suspensa e a tarefa azul vai executar, como a gente pode ver mais abaixo. Mas, logo depois, ela vai executar de novo e vai executar por 90%, sei lá, do seu quantum. E aí, com isso, ela nunca vai sair da fila de alta prioridade. Por quê? Ela não executa pelo seu quantum todo. Ela executa até quase o fim do seu quantum e perto do fim ela faz uma entrada e saída. Aí ela é suspensa, claro, mas logo depois ela volta a executar, por exemplo. Então o que está acontecendo é que naquela regra que diz que se a tarefa não executar pelo seu quantum, ela continua na mesma fila, a tarefa verde está usando isso para trapacear. Por quê? Ela executa uma boa parte lá da CPU, executa 90% do seu quantum, por exemplo, pede entrada e saída, vai liberar a CPU, mas por um curto período, e quando ela voltar, ela faz a mesma coisa. Com isso, a gente pode ver aí na figura que a tarefa 3, ela está sempre com alta prioridade, porque nunca chega no seu quantum, ela nunca executa por todo o seu quantum, enquanto a tarefa 1 está prejudicada, porque ela só vai executar só um pouquinho, só enquanto a tarefa verde está suspensa por causa da entrada e saída. Então esse é um problema desse tipo de escalonamento, porque a gente pode fazer esse truque para ficar sempre com alta prioridade. Lógico, se a gente atualiza a prioridade a cada período de tempo S, como a gente pode ver nessa figura aí, a gente atualizou em 30 milissegundos e em 60 milissegundos, isso vai amenizar o problema, porque a tarefa azul vai subir de prioridade. Então, eu não vou ficar explicando essa figura, mas a ideia é que de S em S segundos, a tarefa azul vai ter uma prioridade maior, e aí com isso, esse problema da tarefa verde, ela está trapaceando, esse problema não vai ser tão grave, de acordo com o meu S. Mas isso só ameniza o problema, mas não resolve. A tarefa verde ainda vai poder ficar na fila de alta prioridade. E pior ainda, esse S de 30 milissegundos, ele foi colocado aí só para fins didáticos, mas ele pode ser bem maior que esses 30 milissegundos. Ou seja, a tarefa verde pode ficar por muito tempo fazendo esse truque da entrada e saída. Então a gente tem que resolver esse problema. Então, se a gente for lá para nossas regras, a gente tem aquelas 5 regras que a gente fez, e a gente já deu para perceber que o problema disso, da tarefa poder fazer o truque da entrada e saída, ele está nessa regra 4. Né? Porque se a tarefa não usa todo o seu quantum, ela se mantém na mesma fila. Esse que é o problema que a gente já identificou. Então, vamos mudar essa regra 4. Vamos mudar da seguinte forma. Eu não vou mais pensar se a tarefa ela usou todo o seu quantum ou não. Eu vou contabilizar quanto ela usou da CPU, e assim que ela tiver usado mais do que a sua fatia justa, e aí fatia justa pode depender de cada escalonador, mas quando ela usa toda a sua fatia justa, aí sim ela cai de prioridade. A gente não vai fazer a tarefa só cair de prioridade se ela utilizar todo o seu quantum. Não, a gente considera algo mais de alto nível, que é a fatia justa. Se ela tiver usado mais do que a sua fatia justa, aí sim ela cai. Vamos ver um exemplo? Mas o que é a fatia justa? Isso vai depender de cada escalonador. Mas vamos ver um exemplo. Bom,
Com as regras antigas, a tarefa verde ela podia fazer aquela entrada e saída quando chegasse a 90% do seu quantum e ela nunca saía da fila de alta prioridade. Mas vamos agora com essas novas regras. Com essas novas regras, a tarefa verde ela executou lá por 90% do quantum. Ela não finalizou o quantum. Vamos supor que o quantum seja a fatia justa, né? Que o justo é cada tarefa executar os 10 milissegundos. Tá? Então, ela executou lá menos do que 10 milissegundos, sei lá, 9 milissegundos, e aí ela pediu a entrada e saída. Se ela pediu a entrada e saída, a tarefa azul vai executar. A tarefa azul vai executar por um tempo, até que a tarefa verde esteja pronta de novo. Quando a tarefa verde estiver pronta de novo, ela vai executar também. Só que ela executa por um curto período. Por quê? Porque ela vai chegar num ponto que ela já chegou na sua fatia justa, que foi calculada pelo escalonador. Vamos supor que são 10 milissegundos de uso da CPU. Aí, nessa situação, ela vai cair de prioridade. Ela vai executar na fila 2, por exemplo. E aí ela executa um pouco, vamos supor que também foi só com 90% lá do seu quantum, e aí a azul vai executar. A tarefa verde ainda tem algum tempo para usar na fila 2, mas aí, a partir do momento que ela excede a sua fatia justa, ela vai para a fila 1 e ela vai executar em round robin junto com a tarefa azul. Então, por mais que a tarefa verde ela tenha executado menos do que o seu quantum, como a gente tem um escalonador fazendo a contabilidade de quanto a tarefa está usando efetivamente da CPU, ela vai caindo de prioridade de acordo com o uso. É lógico, aquelas regras anteriores, que só olhavam se a tarefa tinha excedido o seu quantum ou não, aquelas regras anteriores eram mais fáceis de implementar. Agora, a gente precisa ter, para cada tarefa do meu sistema, a gente tem que ter essa contabilidade. Isso torna o escalonador um pouco mais complexo. Entretanto, é um escalonador que é mais robusto, porque ele não permite que aquele truque seja efetivo. Para finalizar a discussão do MLFQ, vamos falar sobre a escolha do quantum. Bom, no MLFQ, geralmente as filas de maior prioridade elas têm um quantum menor. E claro, quanto menor a prioridade, maior o quantum. E por que isso? Porque as tarefas interativas elas precisam alternar mais rapidamente entre si, porque a gente está interessado no tempo de resposta. O tempo de resposta tem que ser curto. Então, para tarefas interativas, a gente precisa que o quantum ele seja bem pequeno, para que o tempo de resposta seja curto, para que uma tarefa não precise esperar tanto para executar. Essa que é a ideia, de você ter quantum menor numa fila de maior prioridade. Entretanto, para fila de menor prioridade, a gente vai ter um quantum maior. Então, como a gente pode ver nesse exemplo da figura, a tarefa azul e a tarefa verde são tarefas que são CPU bound. São aquelas tarefas que elas não são interativas. Então, o que vai acabar acontecendo? As tarefas interativas elas vão finalizar, como a tarefa rosa e a tarefa amarela. Elas finalizaram, só vai sobrar a tarefa azul e a tarefa verde. Elas vão executar na fila de menor prioridade. E elas vão executar por um quantum maior. Com isso, a gente vai ter um escalonamento mais eficiente. Porque lembra, quanto maior o meu quantum, eu vou perder menos tempo fazendo chaveamento. Eu vou ter um escalonamento mais eficiente. Eu não vou perder uma boa parte do meu tempo chaveando entre tarefas. Então, a gente viu em aulas anteriores que era bom a gente ter um quantum maior, que com isso a gente amortizava o custo da troca de contexto.
Só que um quantum muito grande, a gente viu que dava problemas no tempo de resposta. Só que essas tarefas azul e verde, elas não têm problemas de tempo de resposta, porque são tarefas CPU unbound. São tarefas que não têm a interatividade. Então não tem problema ter um quantum maior. Então essa que é a ideia. A fila de maior prioridade, ela vai ter aquele quantum menor possível, e a fila de menor prioridade vai ter aquele quantum o maior possível. Bom, então, o objetivo desta aula foi falar sobre o escalonamento MLFQ, que ele é base de vários escalonadores reais, como os escalonadores do macOS, do Windows, por exemplo, que é uma política de escalonamento que não considera o conhecimento da duração das tarefas. Então, só recapitulando as regras, se a gente tem duas tarefas A e B, essas tarefas podem estar em diferentes filas de prioridade. Se a prioridade de A for maior que a prioridade de B, A executa e B não. B só vai executar quando a tarefa A finalizar. Aí, se a prioridade de A for igual à prioridade de B, ou seja, se A e B estão na mesma fila, eles vão executar por round robin. Então, executa por round robin num determinado quantum. Cada fila tem o seu quantum, como a gente já viu. A outra regra é que uma nova tarefa entra sempre na fila de maior prioridade, para a gente dar chance dessa tarefa executar. Se for uma tarefa muito pequena, ela vai ser finalizada na sua primeira execução. Então essa é a ideia de uma tarefa sempre chega com maior prioridade. E essa prioridade ela vai caindo. Quando uma tarefa usa toda a sua fatia justa, ela vai caindo de prioridade. Além disso, após um tempo S, a gente move todas as tarefas para mais alta prioridade, para não ficar uma tarefa sofrendo de starvation, por exemplo. Então essa que é a ideia geral do MLFQ. Aí lembrando que a gente tem a leitura obrigatória, como vocês podem ver aí nesse link, e uma leitura complementar para quem tiver interesse.